De volta com o Radar desta terça-feira. Gente, em Minas Gerais começou ontem a aplicação da vacina contra a chikungunya, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a indústria farmacêutica Valneva. A campanha é parte de um projeto piloto coordenado pelo Ministério da Saúde, que avalia a eficácia do imunizante em cenário real. Essa vacina tem dose única, foi aprovada pela Anvisa e tem como objetivo proteger a população contra os efeitos mais severos da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A expectativa das autoridades é de que os dados coletados nesse piloto, nesse teste, possam apoiar futuras decisões sobre ampliação da vacinação também para outras regiões do país e contribuir na redução de casos nos próximos anos. A diretora médica do Instituto Butantan, Fernanda Boulos, está ao vivo com a gente para explicar mais sobre essa vacina, a importância dessa vacinação que começou em Minas Gerais, também vai ser aplicada em outros pontos estratégicos. Fernanda, seja bem-vinda, viu, com a gente no Radar. Muito obrigada por essa entrevista. Como é que vai funcionar, né, o início dessa vacinação em Minas Gerais? Explica para a gente qual que é a tecnologia dessa vacina, como é que ela funciona. Muito obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui. Uma boa tarde a você e a todos os ouvintes. Bom, essa vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado para chikungunya, né? Então, é uma vacina que contém um componente do vírus, porém ele tem atenuação. É capaz de produzir imunidade pelo corpo, mas sem causar a doença, como a chikungunya, né, selvagem, que é transmitida por aí. E aí a gente está começando, né, esse projeto piloto, liderado pelo Ministério da Saúde, selecionando 10 municípios que são divididos em 4 estados. E essa seleção desses municípios levou bastante em consideração critérios epidemiológicos, então municípios que estão sob risco de ter um surto de chikungunya nos próximos tempos, para que a gente possa avaliar a segurança e a efetividade da vacina nessas regiões. Então, é para isso que a gente começou esse projeto piloto. Começou em Mirassol, no estado de São Paulo, e desde ontem a gente começou também em Minas Gerais e em Sergipe. E aí, já explicando um pouco, né, a estratégia da escolha desses municípios que vão servir de teste. Agora, como é que a vacina funciona, Fernanda? Em quanto tempo a pessoa já começa a ter a imunidade? E aí, quando ela recebe a picada do mosquito, ela pode contrair a chikungunya, mas não entra num processo mais severo, mais grave da doença, é isso? É isso. Então, é uma vacina que é aplicada em dose única, né? Depois dessa dose única recebida, em cerca de 15 a 30 dias, a gente já tem os anticorpos sendo formados, quer dizer, o nosso organismo já sendo protegido para chikungunya. Depois desse período, se você for picado pelo mosquito Aedes aegypti, né, carregando o vírus da chikungunya, existe uma grande chance de você não manifestar a doença, né, não ter nenhum sintoma da doença, e mesmo nos casos em que ainda há a doença é muito mais leve. Uma das questões mais críticas que a gente vê com a chikungunya é o risco de cronificação, quer dizer, ela se tornar uma doença crônica com comprometimento das articulações, dor nas juntas e etc. E com a vacina a gente não vê esses casos de cronificação, então ele diminui bastante o impacto negativo da doença chikungunya, mesmo em quem desenvolve a doença depois de receber a vacina. E a ideia, depois de disseminada essa vacina no nosso país, é que ela seja dada todos os anos, Fernanda, ou bastaria uma dose e a pessoa já estaria protegida? Uma dose e a pessoa está protegida, tá? Os dados que a gente tem vão para mais de 5 anos avaliando e esses títulos de anticorpos ainda se mantêm em níveis de proteção. Então, pelos conhecimentos que a gente tem até hoje, uma única dose na vida é o suficiente para proteger, né? A chikungunya também é assim com a imunidade natural, então quem teve chikungunya doença geralmente já está protegido para toda a vida e a gente espera que a vacina tenha esse mesmo efeito protetor duradouro. Em quanto tempo ela pode ter esse efeito protetor, você acredita, Fernanda? É aos poucos, né, que ela vai chegando, protegendo parte da população. Em quanto tempo vocês acreditam que essa vacina vai estar disponível para boa parte da população brasileira?
Olha, ela é aprovada para a Anvisa, né, para a população de 18 a 59 anos. E aí, com este piloto que o Ministério da Saúde está liderando, a intenção é avaliar como essa vacina se comporta em regiões com risco de surto. Então, a gente quer que tenha casos para a gente entender o perfil de proteção dessa vacina. Em ela se mostrando com um perfil que vale a pena nessas regiões endêmicas, aí o Ministério da Saúde vai avaliar em que regiões essa vacina pode ser aplicada. A gente entende, Roberta, que talvez ela não seja uma vacina como uma vacina de Covid ou mesmo da dengue que a gente espera aplicar na população inteira, mas sim em regiões específicas que estão sob mais risco de surto, né? A chikungunya ela ainda tem um comportamento que vai só em algumas regiões, ainda não é uma doença endêmica no Brasil inteiro como a dengue, então a gente acredita que o Ministério da Saúde vai avaliar quais são as regiões que possam ter um impacto positivo com a implementação dessa vacina para definir os próximos passos. E tem a possibilidade da gente poder vacinar outros grupos, como as crianças, por exemplo, ou elas não são o foco, né? Quais são as restrições para essa vacina? Então, essa vacina, nesse momento, ela é aprovada apenas para adultos, então uma população de 18 a 59 anos. Estudos estão em andamento agora para crianças, então existem estudos acontecendo com população de 2 anos para cima, né? E aí, quando a gente vê os dados desses estudos, se esses dados mostrarem que a vacina é segura e ela é imunogênica, quer dizer, consegue também causar esse efeito protetor em crianças, aí a gente entraria para a Anvisa com um pedido de ampliação dessa população para que as crianças, então, possam também ser contempladas. Para além das crianças, a gente não pode vacinar gestantes, pessoas com qualquer grau de imunossupressão, né, que tenham o sistema imune abalado por qualquer remédio que tome ou por uma doença, e pessoas com comorbidades descompensadas, quer dizer que tem algumas outras doenças que não estão controladas. Esses são os principais cuidados para a vacinação. Fernanda, muito obrigada pela entrevista aqui com a gente no Radar. Um ótimo trabalho para vocês e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Roberta. Boa tarde.